Oi, gente, tudo bom? Mais uma videopostagem. Hoje é domingo. Aqui ainda não é não, 15 para as 10 de sábado. Mas quando vocês me assistirem já será domingo. Gente, 6 de copas. Coisa boa, né? Ainda mais depois daquele 7 de copas de ontem. Maravilha esse 6 de copas por aqui. O 6 de copas é uma carta que eu gosto assim de um jeito muito especial. Essa carta ela tem uma energia de criança. Ela tem uma energia de alegria, aquela alegria assim, bem pura, espontânea, aquela coisa bem de criança. Toda vez que eu olho para o 6 de copas, eu penso logo em crianças correndo no jardim, gargalhada de criança. Tem coisa mais gostosa, gargalhada de criança, gente. Então, assim, é uma carta que traz uma energia, independentemente de uma análise mais profunda ou mais prática desse arcano, a gente tem, antes de qualquer coisa, uma energia muito leve, uma energia muito gostosa. Então, o que acontece? Se tem alguém aí que anda meio borocochô, meio assim, aproveita a carona com essa energia aí do 6 de copas, porque a tendência é que as coisas fiquem mais alegres e mais leves. Eu não sei como é que foi o sábado de vocês. O meu sábado foi comum, assim, não teve nada de muito diferente ou muito especial em relação aos meus sábados de um modo geral. Eu fiz normalmente as coisas que eu faço mesmo, não teve muita diferença. Mas eu percebi que a minha forma de encarar e de sentir, principalmente de sentir as coisas, tava diferente, tava uma coisa meio, sabe? Sim? Uma coisa assim meio, sei lá. Você entendeu, né? Então, assim, eu percebi que o efeito da energia do 7 de copas não foi uma coisa leve, não foi uma coisa fácil. E como eu já tinha feito a postagem, já tinha refletido sobre o 7 de copas, o que eu fiz? Toda vez que eu sentia aquele dentro de mim, eu respirava fundo e falava assim, isso também passará. Né? Porque, gente, olha só. Pausa do arcano, vamos bater um papo. O que é a vida? Nossa, peguei pesado, né? Filosófica demais. O que é a vida? Mas vamos lá. O que é a vida? A vida é uma sucessão de momentos, de fatos, de acontecimentos. A gente não pode acreditar que todos os momentos da vida serão exatamente do jeito que a gente quer, da maneira que a gente mais gosta, do que é mais gostosinho, mais confortável pra gente. Não é assim, não é desse jeito. Todo mundo sabe disso. Então o que acontece? O que é mais importante? É o que acontece ou é a forma como a gente lida com o que acontece? Eu acho que é a forma como a gente lida com o que acontece. Concordam comigo? Então, assim, a percepção que eu tenho bem clara hoje em dia é a seguinte: se eu estou vivendo uma situação, ou se alguém fala uma coisa pra mim, principalmente isso, se acontece alguma coisa, se alguém fala alguma coisa comigo que não me agrada ou que algo dentro de mim rejeita de uma forma intensa, a primeira coisa que eu me pergunto é: por quê? Por que tem algo dentro de mim que está rejeitando
isso desse jeito? Essa é a primeira pergunta. Porque é algo para a gente prestar atenção. Né? A gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente gosta muito e as coisas que a gente desgosta muito. As coisas que são mais ou menos. Mas as coisas que a gente gosta muito e as coisas que a gente rejeita muito, elas normalmente têm um fundamento. Tem alguma razão para isso acontecer. E aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa que eu não gosto, ou que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou fazendo essa reflexão e ao mesmo tempo eu vou lidando com a situação, procurando ser o menos reativa possível, né? Porque a Cláudia de muitos anos atrás, se alguém falasse alguma coisa, ela falava, não, como assim? Não, mas da onde você tirou isso? Né? E daí já vinha logo o conflito, porque aí a minha reação ia se misturar com a reação da pessoa, porque aí a pessoa ia falar, você não tá admitindo, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Bom, o que eu procuro fazer hoje em dia? A pessoa fala, eu respiro fundo e fico pensando, onde que isso me cutuca? Onde que isso me incomoda? Ou isso não incomoda e eu tô só discordando? Então é interessante isso às vezes, porque eu já me vi em situação da pessoa falar uma coisa pra mim e eu claramente saber que não é aquilo e eu lidar com aquilo, eu vou explicando pra pessoa, falar assim, olha, não é desse jeito. E aliás, parênteses, eu não sei o que acontece na minha vida que assim, exatamente as pessoas mais próximas de mim, elas têm mania de querer saber o que eu penso, o que eu sinto. Então elas falam, não, você no fundo está sentindo isso. Não, você no fundo está pensando isso. Então eu acho engraçado, hoje em dia, né? Antigamente eu não achava nada engraçado. Hoje em dia eu acho isso engraçado, porque assim, é claro que a gente tem vários pontos cegos que a gente não consegue enxergar, né? Mas eu acho que a gente, de um modo geral, sabe o que a gente está sentindo. Pode não saber por que está sentindo, mas a gente sabe o que está sentindo, né? Se eu perguntar para você aí, você tá feliz? Você vai saber me responder. Por quê? Se você tiver os prantos, se você estiver deprimido, se você estiver se sentindo mal, é óbvio que você vai falar assim, não, eu não estou feliz. É lógico, né? Então tem certas coisas que são básicas, assim, que a gente... Agora o porquê, aí a coisa já começa a complicar. Bom, voltando, dei minha queixadinha, né, gente? Eu também tenho que me queixar, puxa vida, todo mundo vive se queixando por aí, né? Não deixa eu pelo menos fazer uma reclamação de vez em quando. Só um pouquinho. Bom, voltando. Então o que acontece? Se a gente consegue lidar com as coisas de uma forma mais tranquila e mais equilibrada, a gente nem entra em conflito com as pessoas e com as situações. E também a gente tem essa maravilhosa oportunidade de lidar com a gente mesmo e com as nossas próprias coisas internas, interiores. Então eu volto àquela pergunta, o que é a vida? De repente a gente olha uma pessoa, a gente pensa assim, caramba, se eu tivesse a vida daquela pessoa, eu ia ser muito mais feliz. Ou, se eu tivesse a vida daquela outra pessoa ali, eu acho que eu ia ser muito infeliz. Ou não, né? Isso é que é interessante. Não são os fatos que acontecem que definem. A vida não é, na verdade, uma sucessão de fatos. Quando você vai contar a sua vida. Você chega uma pessoa e fala assim, olha, eu vou te contar, fazer um resumo da minha vida até hoje. Os fatos podem ser os mesmos, mas você pode ter uma percepção da sua vida completamente diferente. E aí, vou pegar uma caroninha aí. Quando a gente fala desses trabalhos, o Ho'oponopono, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa,
todo mundo deveria experimentar uma vez na vida, pelo menos, porque é ver como que é uma coisa muito boa e muito prática e muito eficaz. O que acontece? A gente está modificando só o momento presente? De certa forma, não. Por quê? Porque quando a gente começa a alterar a forma como a gente está agora, como a gente está se sentindo e como a gente está se posicionando no mundo nesse momento, a gente também acaba mexendo no passado e no futuro. Já tinham pensado nisso? Não? Não? Boas ideias que eu estou dando para vocês. Por quê? Vou pegar um exemplo. Se a pessoa lá no passado ela teve sérios problemas de aceitação, ela se sentia rejeitada, ela não tinha amigos, era um problema sério, pessoa que ficava quieta, calada, não conversava com ninguém. Se no presente ela consegue trabalhar a energia dela, se ela consegue lidar com essa energia e trabalhar essa energia de uma forma muito, 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 muito harmônica, curadora, ela vai ficar muito melhor no presente, mas ela também, de certa forma, vai estar curando o passado dela. Porque quando ela olhar para o passado, ela já não vai mais olhar daquela maneira. De repente, ela vai lembrar de fatos e vai pensar assim: eu também não permitia que as pessoas gostassem de mim. Eu também era muito crítica com as pessoas e também estava sempre achando que tudo que elas faziam era errado. Então, assim, não vai ser só eu era uma coitada, ninguém gostava de mim. Já muda. A pessoa já ganha uma autoestima, ela já olha para ela mesma com um sentido mais crítico, não no sentido de se depreciar, mas no sentido de compreender que o que aconteceu no passado dela não foi somente, ela não era a vítima, ela não era a sofredora. Ela também teve algumas atitudes que acabaram permitindo que aquilo acontecesse, e ao mesmo tempo ela tendo a compreensão disso dessa maneira curada, dessa maneira em harmonia, ela consegue perceber a humanidade dos outros também. Pausa silenciosa. A gente normalmente olha pra gente mesmo com muita sensibilidade. Os meus problemas, os meus complexos, os meus defeitos. Né? É muito sensível. E de repente os outros, tava fazendo isso para implicar. Fulano não gosta de mim mesmo, então por isso que ele faz isso comigo. Então assim, vamos, e também não vamos para outro extremo, né? Porque tem gente também que é outro extremo. Tem gente também que é o outro extremo, que é assim, eu aguento, tudo bem. Não, tudo bem, de boa. Não, a pessoa hoje ela estava mal-humorada, acordou mal, entendeu? Daí ela pegou, falou um monte de besteira, mas tudo bem, eu entendo. Também tem outro extremo, gente. Também tem outro extremo de os outros são todos uns pobres coitados, umas pessoas que precisam ser compreendidas, mas eu preciso ser forte sempre. Então, assim, tem esses dois extremos. Extremos não são coisas legais. Eu sou budista nesse aspecto. Caminho do meio, eu acho que é uma coisa ótima. Então, assim, vamos equilibrar esses dois lados, né? E vamos ver a humanidade na gente e no outro, porque a gente erra, o outro também. A gente acerta, o outro também. Somos todos humanos. Que bom. Que legal. Falei pra caramba, né? Nossa Senhora. Enfim, é isso. O que eu tava querendo falar em relação ao sábado e ao 7 de copas é que tudo na vida depende demais da forma como a gente lida emocionalmente com as situações. E que esse conceito de vida como uma sucessão de eventos, de fatos,
ele é um pouco relativo, porque os fatos podem ser os mesmos, mas a gente pode estar encarando os fatos de uma forma diferente. Esse é o primeiro ponto, fazendo um resumo, um apanhado. O segundo ponto é, se a gente encontra uma forma de se curar no presente, a gente consegue também se curar no passado, porque a gente começa a olhar o passado de uma forma nova. Isso é uma chave fantástica. E, obviamente, se a gente consegue fazer essa mudança em relação ao passado e essa plena mudança em relação ao presente, a gente também vai estar mudando o nosso futuro. Por quê? Porque a gente vai deixar de atrair situações, pessoas, emoções que eram aquelas de antes, que traziam sofrimento e tudo mais. A gente vai estar curando agora, aqui e agora. A gente vai estar limpando o que estava lá no passado, das memórias negativas. Acabei de me lembrar do Aldo agora. Aldo, se você me ouvir hoje, se você olhar a videopostagem, me lembrei de você agora por causa do Ho'oponopono. Para quem não sabe, gente, o Aldo é uma pessoa assim que eu tenho o maior carinho por ele. Na época que eu tava lá com as minhas crises de ansiedade, de pânico, ele me deu uma maior força, assim, ele me deu umas dicas incríveis. Eu já conhecia o Ho'oponopono, mas ele deu outras, ele deu um sabor todo especial ao Ho'oponopono, tá? Então, muito legal mesmo. Então, assim, é uma pessoa, gratidão, Aldo. E então o que acontece? A gente vai limpando essas memórias negativas, a gente fica muito melhor no presente e, obviamente, a gente começa a atrair coisas melhores para o nosso futuro. Quando a vida da gente, que vinha de uma forma meio truncada, meio difícil, ela começa a abrir, as sincronicidades começam a acontecer e as coisas começam a fluir de uma forma que parece até mágica, que a gente olha e fala assim, gente, não é possível que isso está acontecendo, tá? Aliás, é uma frase negativíssima, né, que todo mundo costuma falar, é bom demais para ser verdade. Não, a verdade é muito boa. Então, assim, a gente vai começando a acertar o passo, né, dentro dessa linha do Ho'oponopono, a gente vai acertando o passo. E a gente começa a ver que está caminhando para um lugar muito melhor. Então a gente saiu do 7 de copas, do sábado, e hoje a gente caminhou para um lugar bem melhor, no 6 de copas. Então, se ontem as coisas estavam um pouco mais difíceis emocionalmente, se a gente ficava em dúvida em relação ao que fazer, eu tive várias dúvidas bobas, nada... nenhuma decisão existencial, nada terrível. Mas assim, pequenas dúvidas durante o dia, faço isso, não faço aquilo. Eu tive até dúvida se eu cortava o cabelo, não cortava. Então assim, umas bobagenzinhas, mas sabe? E eu sentia que tudo era mais difícil, não tinha um swing, não tinha um molejo, a coisa ficava, parecia que estava enferrujada, sabe? E aí hoje, com o 6 de copas, é exatamente o contrário, é essa dança. Hoje é uma dança, ele flui, o 6 de copas ele flui. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode perceber no dia de hoje é que coisas que estavam emperradas começam a desemperrar. Isso já é uma coisa legal. Outra coisa, eu até proponho a vocês um exercício, tá? Eu estava falando das memórias negativas e tudo mais, esse processo de cura. Escolham, vai lá no caderninho mental do seu passado, das suas anotações mentais passadas. Pensa uma situação que foi uma situação especialmente dolorosa, uma situação que você até hoje, não importa se isso tem muito tempo que aconteceu ou tem menos tempo que aconteceu, é uma coisa que até hoje, quando você lembra daquilo, dá uma dorzinha no coração, assim, dá
uma coisa que não ficou bem resolvida. Você pode ter racionalizado, você pode ter conversado com você mesmo e ter falado, não, foi melhor assim, ou então, não, tudo bem, eu entendo, qualquer coisa. Mas não está bem resolvido. Então pega isso, bonitinho, lembra da situação, fecha os olhos, lembra da situação em detalhes, lembra o que você estava sentindo, lembra exatamente quais foram as suas emoções, isso pode doer um pouquinho, mas tudo bem. Lembra o que você sentiu e começa a fazer uma respiração consciente. Tá? Na verdade, o que eu vou falar para vocês aqui é meio que uma mistura do Ho'oponopono com a recapitulação, que são duas práticas que eu costumo indicar bastante para os meus clientes. É uma coisa rapidinha, gente, não é exatamente como é que é, mas só para vocês terem uma ideia. Comecem a fazer uma respiração consciente, imaginando o seguinte: quando vocês puxam o ar, vocês fixam em vários detalhes daquilo que aconteceu. Uma situação específica, por exemplo, se foi uma conversa com uma pessoa, uma palavra específica, uma frase específica que a pessoa falou, começa a lembrar dos detalhes enquanto você está inspirando. Aí você para um pouquinho, segura o ar um pouquinho, e aí você começa a expirar, imaginando que tudo aquilo que você sentiu naquele momento está indo embora, está saindo de você. Mas isso com muita calma. Tudo que é trabalho respiratório, gente, tem que ter muita calma. Por quê? E eu vou falar assim, quem está falando é uma pessoa que tem propriedade no assunto. Se você tiver uma tendência à ansiedade, a essa agitação, essa coisa assim, se você começa a prestar muita atenção na sua respiração e você respira de uma forma mais acelerada, bagunça tudo. Tá? Então tem que ser uma respiração bem tranquila, tem que ser uma coisa muito tranquila, foco na barriga, de preferência coloca as duas mãos assim, uma em cima da outra, em cima da barriga, para ser uma respiração abdominal, tá? E aí, lembrou, jogou fora, não me pertence mais. E aí façam isso pelo menos umas 5 vezes, 6 vezes. Quando vocês sentirem, porque a gente sente uma leveza, parece que realmente a gente está jogando aquilo ali fora. Aí vocês comecem a fazer o Ho'oponopono, tá? Pode ser pensando, pode ser falando, né? Imaginando a situação, imaginando a pessoa, imaginando você. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E fala sentindo. Isso é fundamental. Ficar repetindo que nem uma matraca não adianta nada. Tem que sentir, de verdade. E vocês vão perceber que tem pessoas que vocês falam, aí quando chega no eu sinto muito, trava. Tem outras que eu me perdoo, tem outras que eu te amo e tem outras que eu sou grata. Tem gente que trava tudo do início ao fim, aí é mais complicado. Mas enfim, gente, façam isso. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem legal. Eu vou fazer também, já até sei com o que eu vou fazer. Então assim, vai ser uma experiência bem legal. Vocês vão sentir depois assim, quem quiser... Pô, eu adoro quando as pessoas vêm aqui, escrevem, comentam, falam alguma coisa que aconteceu com elas que teve a ver com arcano. Tem gente que me escreve por e-mail, mas assim, o legal de escrever no blog é que aí as outras pessoas também leem e um pode trocar ideia com o outro. Então a proposta é essa, né? Um dever de casa. E aí vocês depois me digam o que vocês sentiram. Eu, quando eu faço esse tipo de coisa, eu fico muito leve. Eu fico até com sono. Me dá uma lombeira, assim, eu fico levíssima. Então, assim, muito bom, tá? E aí, o que vai acontecer? Aí a gente vai poder entrar de verdade na energia do 6 de copas de hoje. Porque o 6 de copas é legal, mas ele não é tão calminho assim. Lembra, gente? É criança. Então tem uma agitação, tem um entusiasmo, tem uma coisa assim, muito alegre, assim, dos olhinhos brilhando, né? Então primeiro a gente faz essa limpeza, procurar fazer o mais cedo possível, assim que entrou no blog, viu? Faz logo,
Porque aí você vai ter mais tempo durante o dia para aproveitar a energia do 6 de copas vibrando. E não vamos nos esquecer que hoje é dia do Sol, regente Sol. Então, é o trabalho o quê? Trabalho interior, autoconhecimento, enfim, tudo que eu falei pra caramba aqui. Nossa, essa gravação ficou grande agora que eu tô vendo. Né? E que aí a gente vai aproveitar isso da melhor maneira possível. Vamos puxar de dentro da gente a criança interior. Vamos curar essa criança interior, vamos abraçar essa criança, vamos enchê-la de beijo, entendeu? Tem uma coisa que eu faço também de vez em quando. Eu adoro fazer isso, gente, é maluquice, tudo bem, mas eu gosto. Eu pego foto minha de quando eu era bebê, ou quando eu era bem pequenininha, assim, 2 aninhos, 3 aninhos, e eu fico olhando, e assim, como se não fosse eu desconecto. Eu sou louca com bebê, com criança pequenininha, né, adoro. E daí eu olho e eu falo assim, gente, mas é muito fofa, que linda, que... Né? Então, assim, eu expresso o amor por aquele bebê, por aquela criança, que eu não sou mais aquilo. Né? Mas aquilo ainda está dentro de mim. Em algum lugar aqui dentro tem um bebezinho de 6 meses, tem uma menininha de 2 aninhos, tem uma mocinha de 14 anos, né? Tem esse povo todo que a gente já foi, vamos dizer assim, continua aqui dentro. E a gente, de um modo geral, pelo tipo de vida que a gente leva hoje em dia, a gente esquece muito das nossas crianças. Vamos dar mais amor para as nossas crianças interiores, vamos? Elas merecem. A Claudinha é uma querida e eu vou procurar tratar ela cada vez melhor. Então, tá feito o convite, gente. Vamos fazer essa atividade aí que vai ser, eu tenho certeza que quem fizer vai gostar bastante, tá bom? Chega de falar, agora cansei. Bom domingo pra vocês, gente. Tchau, tchau, um beijo.